Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo pelo YouTube. Essa aula barra live aí que tá rolando na Twitch, cola com nós. Tô precisando de seguidores. Não falo nem em inscrição ainda, tá? Relaxou, relaxou. Só deixa o follow só que já tá ótimo pra mim. Também curte, compartilha, faz as coisas da rede social, graças a Deus. Seguinte, hoje, carta de achamento, como eu falei pra galera que já tava aqui na live, que começou aqui, é o último ano da carta de achamento na lista e é uma obra que tem sido bastante frequente. Atenção, tá? Cuidem. Meu, dependendo do arquivo que você pegar, dependendo da formatação que você pegar, são só 11 páginas, 10 páginas. Meu, é tranquilo de ler. Um negócio cuja chance de cair é muito grande. Bora lá, vamos lá. Falar um pouquinho sobre o contexto da carta, depois um pouquinho sobre ela e a gente fica com a leitura de alguns trechos aí e exercício. Pra galera que estiver aqui acompanhando a Twitch aí, um exercício da própria Unicamp para vocês aí. Então, quem quiser fazer exercício junto com a gente, cola aí nas lives. Seguinte, moçada, seguinte. Para falar de carta de achamento. A carta é o nosso primeiro documento, ou um dos nossos primeiros documentos de registro oficial aí sobre o processo de chegada no Brasil, tá? Por isso que chama achamento. É muito importante eu pensar nessa ideia de ser um documento histórico e oficial, porque isso vai me ajudar a lembrar de algumas coisas da carta. Tem um quesinho, galera, tem um pouquinho aqui de burocracia na forma de escrever a carta. A burocracia da época de 1500, mais burocracia, né? Esse período aí de 1500, que a gente também vê ao longo do ano na historiografia literária como quinhentismo. Misericórdia. Já falei que a minha letra aqui na mesinha digitalizadora não fica a melhor coisa do mundo, então força. Galera, quinhentismo é um período histórico e talvez só isso. Escola literária, de fato, um pouco complicado. Por quê? A gente tem no quinhentismo literatura sobre o Brasil, não literatura brasileira. Eu não tenho autores, eu não tenho público leitor, eu não tenho produção sistemática de obras. Então, assim, falar em literatura brasileira não dá. Não dá para falar em escola literária, dá para falar em período histórico em que eu tenho algumas produções aí, principalmente o que a gente vai chamar de literatura. Pronto. Literatura de informação. Beleza? A carta de achamento é um exemplo disso, galera. A carta de achamento está informando, tá dando conta, como o próprio Pero Vaz fala, tá dando conta das novas do achamento das terras do Brasil. Beleza? Outras curiosidades. O nosso querido Pero Vaz, ele era um dos escrivães da frota do Pedro Álvares Cabral. A gente tinha essa profissão, esse cargo aí, que não era só desempenhado pelo Pero Vaz. Outras pessoas estavam incumbidas aí de fazer esse registro. Tranquilo? Para o Dom Manuel. Beleza? A gente vai ver aqui o registro do Pero Vaz, a carta que ele faz para o rei de Portugal, aí o Dom Manuel da época. Seguinte. A gente já viu então que
um dos primeiros documentos brasileiros, porque ele se refere ao Brasil. Apesar de não ter sido produzida por brasileiros, certo? Nem mesmo no Brasil, né? Ela foi produzida ao longo da viagem ali no barco, enquanto eles estavam aportados ali no ponto de chegada, que a gente sabe que foi no estado da Bahia, né? Onde hoje é o estado da Bahia, no Monte Pascoal. Tanto que quando eles avistam o monte, né? A famosa frase terra à vista, eles estão avistando o Monte Pascoal. Então, é um texto sobre o Brasil e não do Brasil. Show? Outras questões aqui, ó. Sobre o conteúdo da carta, sobre como que a carta é feita, tá? Pessoal, é uma carta. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. É uma carta. Como toda e qualquer carta, tem o famoso cabeçalho, a saudação inicial para o destinatário. Beleza. Mas não é só isso. Também é um diário de viagem. Pô, é um diário de viagem. Calma lá. Estamos separando aqui. Como um bom diário de viagem tem um componente narrativo muito evidente. Tá contando história, né? Tá contando o que está acontecendo ao longo da viagem, sacou? Então, começa com uma carta, mas tem narrativa e também é um documento, que eu já falei para vocês. Vai ter esse aspecto burocrático em alguns momentos. Os 3 aspectos muito importantes da carta que podem vir pra gente. Para vocês não se estranharem ao verem uma saudação, ao ver narrativa, ao ver um pouquinho de argumentação, porque tem esse aspecto burocrático, documental aí, que eu preciso relatar e eu preciso passar essas impressões. Atenção. E também, cuida muito, mas poxa. Ah, professor, eu vou cuidar quanto? Assim, bastante, muito. Porque o texto que vocês podem ter acesso à prova anotação de milhões aqui. O texto que vocês podem ter acesso à prova pode ser um texto com a escrita da época, que é muito mais pautado ali na forma da escrita da época, que tinha uma conotação fonética nesse sentido muito mais voltada para o som das palavras, e a gente pode ver isso nas marcas ortográficas. Coloca um apóstrofo, junta, come uma palavra, cuidado, tá? Se por um acaso aparecer essa versão para vocês, o que não é o usual, nas questões que a gente vem vindo, a gente tá vendo outras versões da carta, né? Outras edições. Se vier isso para vocês, vai vir com um pequeno glossário, com um pequeno dicionário, ajudando a entender alguns termos que sejam um pouco mais complexos. Isso aqui é para a gente entender do que a gente está falando e não se assustar na hora de pegar uma questão. Seguinte. Sobre o conteúdo. Como um documento oficial, a carta ela vai falar sobre o momento de chegada dos portugueses, que foi inicialmente chamado de Ilha de Veracruz, Terra de Veracruz, né? E vai contar esse período em que os portugueses ficaram por aqui, nesse primeiro contato, tá? Então, vai falar da chegada, do primeiro contato com a população indígena, vai falar sobre as impressões à primeira vista sobre a vegetação, sobre a terra, e também a gente tem a primeira missa, né, realizada, que inclusive é um quadro bastante famoso, eu coloquei para vocês mais para frente, mas é um quadro bastante famoso, esse da primeira missa, que rola quando a gente está quase terminando esse encontro. E lá no finalzinho, tipo, a galera já tá, valeu, muito obrigado, pô, maravilhoso o almoço, ó, delícia. Vamos agradecer? Não foi bem assim, tá? Mas licença poética. Justo? Galera, é muito importante a gente se atentar a como
essas partes da narrativa aí são feitas. Por exemplo, esse primeiro contato, esse falar sobre a Terra, sobre a vegetação que tem aqui, tá? E essa figura, ou essa representação da missa. Seguinte. Coisa importante. O indígena aqui, nesse primeiro contato com os indígenas, eles são descritos como muito ingênuos, pessoas bonitas, pessoas fortes, pessoas saudáveis, mas muito ingênuos. Parecia quase que eles não tinham cultura, parecia quase que eles não tinham religião. Pô, será que não tinham mesmo? Saca? A terra, o ambiente, a geografia aqui. Tem um aspecto muito importante aqui. Pô, a terra é muito boa. Tem de tudo aqui. Parece aquele tipo de lugar que se você plantar qualquer coisa, vai nascer. Pô, que maravilha, né? Por que será dessa percepção aqui? E o próprio aspecto da missa aqui, aspecto da religiosidade, são coisas todas que estão conectadas. Pessoal, os portugueses não vieram pra cá de rolê não, tá? Deixa eu dar um spoiler pra vocês. Inclusive, a gente tem a descoberta da América Espanhola alguns anos antes até. Então assim, eles sabiam que tinha coisa aqui. Sabiam que estavam vindo e que provavelmente iam encontrar alguma coisa. Tinha interesse por trás disso, tá? Nesses 3 pontos, tudo que conecta esses 3 pontos é o interesse português que estava rolando aqui. Pô, professor, mas como assim interesse no indígena? Calma. No ambiente, na religiosidade. Pô, galera, seguinte. Contexto. Na Europa, nesse período aí, estava rolando um negócio que era a Contra-Reforma. Tinha acontecido a Reforma Protestante, estava rolando a Contra-Reforma, que era a tentativa da Igreja Católica de conseguir novos fiéis. Pô, uma galera que não tem religião, pô, será? Pô, os indígenas, eles eram as pessoas perfeitas ali para serem catequizados. Então, já juntamos um pouquinho das coisas aqui. Fora isso, pô, a gente lembra que as grandes navegações eram aquele movimento, né, para chegar às Índias atrás de especiarias que valiam, ó, uma grana. Mas também, e principalmente aí, de novo, com a recente descoberta, achamento da América Espanhola, tinha outro componente financeiro muito importante aí, que eram os metais preciosos, prata e ouro. Será que essa terra tem prata e ouro? Será se? Pô, se tiver, estouramos. O Álvares Cabral, ele tava assim, ó, ele tava se trincado, fissurado no ouro. O Pero Vaz de Caminha também. Ele não tô fazendo tanta graça assim, não. Seguinte. Continuar um pouquinho. Aqui. Deixa eu tirar até minha câmera daqui pra puxar o quadro da primeira missa pra vocês. Aí, ó. Galera, esse quadro é bastante emblemático aí, né, da primeira missa que acontece em solo brasileiro. E, além disso, a gente tem algumas curiosidades, né? Como eu falei, ó, os indígenas, eles são ingênuos, até por conta da questão da nudez, né? E nessa descrição tem esse foco religioso. Pô, se eles fazem isso é porque eles não têm cultura, porque eles não conhecem o problema disso. Pô, talvez a gente precise levar esse conhecimento.
Talvez você, seu rei, lembrar que nessa época os reis, na monarquia absolutista, os reis eram enviados de Deus na Terra. Você, seu rei, que é representante de Deus aqui na Terra, com certeza quer levar essa palavra para os indígenas. Pô, vamos fazer nosso papel. Tinha muito desse tom aqui que a gente precisa entender, que está contextualizado. Beleza? Ah, professor, por que tem uma galinha? Só porque ela é fofa? Não, galinha não é só fofa. Mas vocês sabiam que na carta também tem alguns momentos, por exemplo, esse momento em que os indígenas são apresentados a essa entidade galinha aí. Eles são convidados, são chamados para ir para o barco, né? Para as caravelas. E lá os portugueses apresentam várias coisas para eles. Dão frutas, castanhas de Portugal para que eles provassem. Algumas coisas eles comem, acham ruim, outras coisas eles mordem, jogam fora. Mostram para eles alguns animais que eles não ligam, até que ao mostrar a galinha eles se assustam, vão para trás assim, quase como se tivesse visto um bicho, um monstro. E aí depois eles não querem nem saber de chegar perto. Não sei de vocês aí, mas quem nunca foi perseguido por uma galinha ou por um ganso, que é pior ainda, não sabe o verdadeiro perigo desses bichos aí. Tá certíssimo o indígena na preocupação. Beleza, por enquanto? Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre uns trechos da carta. Dá uma olhadinha em alguns trechos, né? Fora isso, a gente não tem muito com o que se preocupar. Fora esses 3 eixos de análise aí, como eu falei para vocês. Ó, a figura do indígena, o ambiente e a religiosidade. A figura do indígena. Eu tenho interesse no indígena porque é uma população para que eu possa espalhar aí a fé católica. Também eles podem trabalhar, né? O lugar, o ambiente é muito rico, muito diverso. Será em relação aos metais preciosos? E por fim, a religiosidade por si só, porque fazia parte também do interesse de Portugal nessa corrida aí de contra-reforma. A partir daqui, fazer a leitura de uns pedacinhos da carta de achamento aqui para vocês, para a gente ver primeiro como que o Caminha descreve os indígenas, tá? Então, ó, esse é um momento em que eles já chegaram, já avistaram a terra, já viram a praia, viram que algumas pessoas saíram da praia, foram até a praia, e aqui é um segundo momento onde eles já estão num segundo encontro e agora o Caminha vai descrever com mais cuidado como que são os indígenas. Beleza? Seguinte. Olhem como que o Caminha vai falar sobre os indígenas. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Pô, é gente bonita. Gente saudável. Andam nus sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. É como se fosse normal para eles. Acerca disso são de grande, inocência. Beleza? Galera, isso aqui é muito importante porque é a percepção deles, é a forma como eles estão colocando aqui para dizer, pô, essa galera não tem cultura, não tem religião, a gente pode apresentar a nossa religião para eles sem problema algum. Que mais? Quando ele fala sobre, ou melhor, quando ele deixa mais claro essa quase ânsia que eles tinham por causa de ouro e prata, assim. Meu, a galera tava travada na prata e no ouro, de verdade. Se liga. Era o momento em que eles vão para o barco, em que os indígenas vão para o barco, e aí o Pero Vaz de Caminha fala sobre esse contato. Olha aqui. Os indígenas chegaram no barco e estão vendo o capitão na sala do capitão. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira aos pés, uma alcatifa por estrado, e bem vestido,
com um colar de ouro muito grande ao pescoço. E Sancho de Tovar, e Simão de Miranda, e Nicolau Coelho, e Aires Correia, e nós, outros que aqui na nau com ele íamos, sentados no chão, nessa alcatifa. Acenderam-se as tochas, eles entraram, mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar com o capitão nem a ninguém. Todavia, um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão. Pô, olhou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão, começou a apontar, indicar, com direção à terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra novamente, para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Galera, eles não sabiam falar com os indígenas, eles não tinham contato nenhum. A mera possibilidade de parecer alguma coisa já estava valendo para essa galera. Já era o suficiente. Pô, tem ouro, olha lá eles apontando. Eles estão apontando por causa de ouro, que a gente bem sabe que tem na Bahia, pô, tá cheio de ouro ali naquela região onde eles chegaram. Ou será se porque o capitão ali, naquela posição de destaque, cheio de adornos, parecia alguém de destaque também, se assemelhava às figuras de destaque que aqueles indígenas também tinham na sua própria cultura. Será que ao apontar para o colar do capitão e apontar lá, não queria dizer, pô, lá nós também temos pessoas importantes que estão adornadas, temos alguém parecido aqui? Pegar o castiçal e falar, pô, também, a gente também tem utensílios aí de importantes, utensílios que nós usamos aí como esse. Sacou? Pessoal, esse olhar do português muito desconectado, muito eurocêntrico, até hoje, tá totalmente expresso aqui, sem nenhum segredo. E as questões elas não vão fazer nada de diferente em relação a isso. E agora, pra gente continuar, eu queria passar por uma questão, voltar lá na nossa apresentação, para falar de uma questão que foi do vestibular do ano passado, inclusive, da primeira fase, uma questão objetiva. Então, para vocês verem como, mesmo na primeira fase, cai sim as obras, e mesmo, mas é só obra curtinha, carta do Pero Vaz de Caminha, pô, todo mundo conhece, pô, uma antiga, não sei o que, cai sim também. Então, ó, cuidado. Mas, para nossa dinâmica ficar legal, isso aqui fica pra galera que tá aqui com a gente. Quem tá assistindo pelo YouTube aí, espero que tenha sido interessante, espero que tenha ajudado, espero que tenha dado uma percepção, principalmente a partir da leitura da carta. Mas, não deixem de ler, por favor. É um texto curtinho, é um texto rápido. Em 20 minutos vocês leem essa carta e tiram essa preocupação das costas de vocês. Fechou? Muito obrigado aí quem viu até o final aí. Faz essa coisa que a rede social manda. E mil beijos.